Olá, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez com o nosso quadro Tirando Dúvidas. E a pergunta hoje foi feita pela Alessandra Lima. E a pergunta dela é referente sobre o que Jesus disse no livro de Lucas, sobre não colocar vinho novo em odres velhos. Qual o significado, o que o Senhor Jesus quis dizer sobre isso para a nossa vida? Eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete vai estar respondendo para você. Pois é, então vamos primeiro saber o que Jesus falou, né? Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 37. Antes, nós temos também Jesus falando nos versículos acima sobre não fazer remendo novo em roupa velha. Mas vamos ler então a respeito do odre, né? Que foi a pergunta da Alessandra. Que diz assim, ó: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro, nós temos que saber o que é um odre, né? Ou um odre, conforme que as pessoas pronunciam. Alguns pensam que odre é um jarro de barro, um vaso, mas não é isso. Um odre é uma bolsa feita de couro de animal, que nos tempos bíblicos geralmente era feito de couro de cabra, e onde eles matavam a cabra, né? Claro que faziam a limpeza dela, e com o couro, então, depois de limpo, eles costuravam as patas da cabra, fechavam então aquele couro e deixavam como se fosse no pescoço da cabra ali o lugar para tomar o líquido que seria colocado dentro. Então era isso, era uma bolsa de couro feita de couro de animal, geralmente de cabra, que era usado para colocar líquido dentro. E esse líquido então era conservado pelo couro. E na realidade, quando Jesus disse assim, né, não colocar vinho novo em odre velho, ele estava falando o que acontecia, por exemplo, quando o vinho está novo, que ele ainda não fermentou e é colocado dentro de um odre, ele vai fermentar. Então, com a fermentação, expande, né? E o couro, então, desse animal que foi feito, né, o odre, também vai aumentar, ele vai esticar conforme a fermentação do vinho. E esse couro de animal, então, ele com a sua elasticidade, ele vai esticar até o que ele pode esticar. Por isso que não se deve pôr vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se você for reutilizar esse odre, colocando mais de uma vez, né, um vinho novo, quando o vinho fermentar, o odre já não vai mais ter aquela elasticidade, e quando fermentar o vinho, então ele vai estourar, ele vai rasgar aquele couro, porque não tem mais espaço, já foi o espaço certo na primeira vez que foi usado. Então, por isso Jesus disse, né, não se ponha vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho fermentando, então, iria rasgar o couro, o vinho se perderia e o couro também, né? A bolsa de couro ou o odre também. Mas, na realidade, também Jesus usou isso para nos fazer entender. Ele estava explicando ali para os fariseus, né, para o povo judeu, de que não se podia receber uma nova mensagem e estar preso aos costumes da lei. Então, Jesus estava dizendo isso, que ele, né, ele veio ao mundo, ele foi o que fez a nova aliança, né? Jesus fez a nova aliança, ou seja, o evangelho da salvação.
E aí, então, ele estava dizendo que os judeus não poderiam receber essa nova mensagem no sentido de salvação através de Jesus, do seu sacrifício, se eles ainda continuassem presos aos costumes da lei. E para nós hoje, então, nós podemos entender assim, vale a mesma coisa para nós. Uma pessoa que diz aceitar Jesus como Salvador, mas não muda de vida, é como se estivesse colocando um vinho novo, que é a mensagem nova da salvação, em um odre velho, ou seja, uma casca velha, em um corpo que ainda não passou pela mudança de vida. Então, o que Jesus quis dizer foi isso: nós não podemos receber a mensagem de salvação e continuar com os velhos costumes. Quem aceita Jesus tem que mudar de vida. O que mentia não vai mais mentir, o que roubava não vai mais roubar. Se continuar mentindo, se continuar roubando ou qualquer outra coisa, né, que fazia antes, se continuar na velha vida, ou seja, não mudou, então o odre vai se arrebentar, ou seja, não dá certo, não combina a mensagem de salvação se a pessoa não mudar de vida. E até só como curiosidade, então esse é o significado, né, que Jesus falou. E como curiosidade, então, por falar em odre, o salmista no Salmo 119, no versículo 83, também fala a respeito de um odre. Ele diz assim, ó: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. O que o salmista quis dizer aqui? O mesmo odre, né, que eles tinham o costume de fazer, porque o povo naquela época morava em tendas, em cabanas. Então eles faziam fogueiras para se aquecer, para fazer a comida. Então, e quando os odres, então, ficavam velhos, eles penduravam esses odres nas barracas. E esses odres ficavam recebendo a fumaça daquele fogo que eles usavam, né, para fazer alimento ou para se aquecer. Então, o salmista disse aqui, ó: já me assemelho a um odre na fumaça. O que significa isso? Aqueles odres velhos, eles guardavam para poder usar e consertar os furos que davam nas barracas e também consertar as suas sandálias, os seus calçados. E daí, então, eles, para guardar, para quando fosse preciso fazer esses consertos, eles deixavam pendurados nas cabanas, nas tendas, e ficavam, então, esses odres recebendo essa fumaça. Ou seja, o que o salmista quis dizer aqui: já me assemelho a um odre na fumaça. Sem valor, sem significado. Então o salmista estava dizendo: já estou velho, ninguém me dá valor, mas contudo não me esqueço dos teus decretos. Então o que o Senhor nos ensina mais disso aqui, falando de odre, é: você pode se achar já muito velho para fazer a obra de Deus, mas nunca esqueça dos decretos do Senhor. Para fazer a vontade de Deus não existe idade. Então temos uma nova mensagem em nós, que é a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de salvação, né? E não podemos ficar com a antiga vida dos maus costumes, do pecado, temos que mudar de vida. E se você já se considera um odre velho, que não pode mais fazer a vontade do Senhor, olha o que o salmista diz: não me esqueço dos teus decretos. Para servir a Deus não tem idade. Graças a Deus por essa palavra. Tenho certeza que serviu de edificação para você, como serviu para mim. Por favor, né, eu te peço, deixa um joinha. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine nosso canal, dê um curtir, né, aperte nesse joinha e nos ajuda isso, né, nos estimula a continuar fazendo a obra do Senhor, e você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais além, né? Assista esses próximos vídeos, e se você clicar aqui nessa estrela de Davi, você automaticamente vai estar se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe você, obrigado por ficar até o final, fique na paz do Senhor.